Davi tem que voltar. Qual a natureza jurídica da reclamação? A reclamação, ela é uma ação, gente, uma ação judicial. Só que ela é de competência originária de tribunais, tá? E ela tem um objetivo distinto dos objetivos convencionais de uma ação. Normalmente a gente entra com uma ação para que se reconheça um direito em face de outra pessoa, não é verdade? A reclamação ela tem um objetivo distinto, tá? Mas ela é uma ação que se protocola no tribunal. E qual é a importância? Então, quais são os objetivos? A importância da reclamação é garantir a autoridade dos tribunais. O juiz, digamos no linguajar mais solto, né? O juiz é petulante, o juiz não cumpre as decisões do TJ, o juiz não obedece os precedentes ou não cumpre as decisões de algum recurso que mandou ele produzir uma prova. Ou seja, o juiz orgulhoso não quer cumprir ou tem desleixo, não quer cumprir as determinações da instância superior. Para além da possibilidade do recurso, existe mais um instrumento, qual é este? Ou seja, a reclamação. Tá? Agora, a gente tem que saber o seguinte: se a reclamação, como diz o Fred Didier, tem a natureza jurídica de ação, então, gente, tudo que existe na ação tem na reclamação. Tem que pagar custas. Eu tenho que ter advogado. Quem perder a reclamação paga honorários de sucumbência, paga honorários de sucumbência, paga custas. Agora, a reclamação, ela é um procedimento especial, só que é um procedimento especial muito fácil. Porque, basicamente, citam os réus para se defender e o juiz sentencia. O desembargador decide. É só isso, gente. A prova tem que ser pré-constituída, não cabe dilação probatória. Dá a defesa e sentencia. Acabou-se. É muito rápido. Mas a gente precisa saber quando cabe a reclamação, com mais minúcia. Trocar em miúdos, né? Como já dizia o Francis Heine. Então, olha só. A gente vai ver quando cabe a reclamação com base no próprio CPC, tá? Só que cuidado, a gente vai ver uma por uma, hipótese por hipótese. Em geral, eu posso dizer que serve para garantir a autoridade dos tribunais, dos precedentes ou das suas decisões. Mas a gente vai entender melhor isso vendo hipótese por hipótese, tá? Então, olha lá. Primeira hipótese. Cabe reclamação da parte interessada ou do MP no tribunal contra o juiz para preservar a competência do tribunal. Tá? Ou seja, tem uma ação que está tramitando perante o primeiro grau, mas que não deveria estar tramitando no primeiro grau. Deveria estar tramitando no tribunal intermediário ou no tribunal superior. E o juiz não aceita. As partes pedem que o juiz remeta para o tribunal e o juiz não aceita. Para além da possibilidade de recurso, porque cabe agravo de instrumento para discutir competência. Além disso, você entra com a reclamação. Aí você vai me perguntar, tá, mas por que a reclamação se tem um agravo de instrumento? Porque é mais um instrumento à sua disposição. E mais rápido, tá? Que aí vai logo avocar os autos. O tribunal já dá uma liminar na reclamação e avoca os autos. Tá? Pois bem, vamos dar aqui alguns exemplos. Uma ação penal contra o presidente da República tramitando num juiz de primeiro grau. Não pode. Ele tem foro privilegiado. O que ele pode fazer? Reclamação direto no STF, mais rápido. Tá? Outro. Mandado de segurança contra o Helder Barbalho numa vara de fazenda. Não dá, gente. Mandado de segurança contra o governador é competência de tribunal. Reclamação. Habeas corpus contra o juiz, contra uma decisão de um juiz, que tramita na primeira instância. Falso. Porque o habeas corpus contra o delegado e contra o coronel, um habeas corpus contra uma pessoa particular, é sim competência do primeiro grau de jurisdição. Mas um habeas corpus contra o juiz, você tem que protocolar no segundo grau. E aí está tramitando no primeiro. O que eu posso fazer? Eu entro com a reclamação.
para avocar os autos, tá? Então, tem a questão da competência, tá? Segunda hipótese de cabimento da reclamação: garantir a autoridade das decisões do tribunal. Muito cuidado nessa segunda hipótese, muito cuidado. Porque garantir a autoridade das decisões não tem nada a ver com precedentes vinculantes. Precedentes vinculantes são as duas últimas hipóteses que a gente vai estudar. Garantir a autoridade das decisões não tem nada a ver com precedente vinculante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu entro com agravo de instrumento porque o juiz indeferiu, porque o juiz fixou honorários do perito em 100 mil reais para fazer uma análise de engenharia numa obra que foi feita. Ele cobrou 100 mil reais do meu cliente de honorários periciais. Eu entro com agravo e o desembargador, porque, não sei se vocês sabem, cabe agravo de honorários periciais, tá? Inclusive, na taxatividade mitigada, uma das hipóteses suscitadas foi essa. Que é inócuo discutir depois, então cabe. Aí o tribunal teve esse caso real, tá? O tribunal diminuiu de 100 para 20 mil reais os honorários periciais, dizendo que o prédio era pequeno e que se aquele engenheiro não aceitasse por 20 mil, que o juiz fosse nomeando outro engenheiro até um que aceite. E foi um agravo de instrumento provido. Aí voltou para a juíza, eu fui lá com a juíza, excelência, o meu cliente quer pagar 20 mil reais, depositar em juízo, mas a diretora de secretaria disse que a senhora tem que autorizar. Eu fui lá com a diretora de secretaria para depositar, e a diretora de secretaria disse, fale com a doutora, se ela me autorizar eu faço. Então eu estou aqui com Vossa Excelência, o tribunal determinou que eu posso pagar 20 mil. Aí a juíza, não, eu fixei em 100. E disso eu não abro mão, porque é uma perícia muito complexa. Aí tá de brincadeira comigo, né? O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma reclamação, porque ela tá. Não tem a ver com precedente vinculante, não tem nada a ver com isso, gente. É a autoridade de uma decisão que veio de cima para ela. Veio lá de cima. É 20 mil. Vossa Excelência é obrigada a aceitar 20 mil. Tá? Como tem alguns agravos que eu entrei, lá em cima, na verdade, a apelação, quando eu alego erro improcedendo, teve uma apelação minha, que foi uma ação de cobrança contra o cliente meu, foi provida para reconhecer que houve cerceamento de defesa. Mandou os autos retornarem para o primeiro grau para ouvir todas as testemunhas e fazer a prova pericial nos documentos que eu aleguei que eram falsos. Minha apelação foi provida e mandou que o juiz, olha, dou provimento dessa apelação para produzir todas as provas que o Bona pediu. Aí chega lá embaixo e o juiz engaveta o processo, não marca audiência, não produz as provas, está com orgulho ferido. Está com orgulho ferido, né? Como diz o grande poeta Rodriguinho. Está com orgulho ferido porque naquele dia ela não quis você. Ah, é verdade. Aí olha só, e ele engaveta lá o processo e não marca audiência. O que eu vou fazer, gente? Eu entro com a reclamação perante o tribunal. Não tem a ver com precedente, tem a ver com a autoridade de uma decisão que veio lá de cima. Tá? Como às vezes em ação rescisória, o tribunal julga procedente a ação rescisória para anular o processo até um certo pedaço e manda para o juiz de primeiro grau. Se o juiz de primeiro grau não fizer aquilo, reclamação. Tá? Pois bem, então nós temos essa hipótese, segunda hipótese, de garantir a autoridade das decisões do tribunal. Tá? Então, a primeira, competência, e a segunda, autoridade. Pois bem, e agora nós vamos para a última hipótese. Tem que ser feita com muita calma, muita cautela, essa última hipótese que cabe reclamação. Que é o seguinte. Cabe reclamação quando o juiz descumprir alguns precedentes vinculantes. Olha só, gente, por que eu estou falando alguns? Porque é o seguinte, nós temos um rol de precedentes vinculantes e não cabe reclamação de todos os precedentes vinculantes. Por quê? O legislador de 2015 se preocupou em poupar um pouco, desafogar um pouco os tribunais superiores.
Então, poderia ter colocado assim: cabe reclamação de súmula do STF, de súmula do STJ, de recurso especial, extraordinário, repetitivo. Poderia ter colocado. Que aí o juiz descumpriu, por exemplo, falou que eu não posso fazer o aborto de feto anencéfalo, falou que eu não posso casar com pessoa do mesmo sexo, falou que eu não posso fazer marcha da maconha. O que, que eu iria fazer? Eu já iria direto da adesão daquele juiz e entrar com a reclamação. Mas não é assim que funciona. Calma. Porque o legislador deixou de fora algumas situações. Justamente para não assoberbar os tribunais superiores. Aí vem a Nancy Andrighi e diz: não fiquem chateados. Ela diz isso bem aqui, ó. Ela diz isso bem aqui, a Nancy Andrighi. Não cabe, não cabe. Recurso especial repetitivo é um precedente vinculante, mas não venham reclamar para mim, para o STJ. Mas não fiquem chateados, ela diz. Por quê? Não cabe reclamação, mas cabe outras coisas. Por exemplo, cabe recurso para o tribunal do seu estado. Se transitar em julgado e não aplicar o precedente do STJ, cabe ação rescisória. Então, cuidado, não fique entrando com reclamação. O próprio CPC de 2015 deixa de fora. Aí vamos com calma. Então, via de regra, só cabe reclamação para garantir súmula vinculante. Então, súmula vinculante número 11, que veda a nomeação de parente, de cônjuge, para cargo de chefia, assessoramento e comissão. Súmula vinculante número 21, que veda a algema, se a pessoa não oferece resistência. Súmula vinculante número tal, que fala sobre a inconstitucionalidade de tributos, fundo rural, do ISS, locação de bens móveis, etc. Então, de súmula vinculante, que é aquela aprovada por 2/3 do STF após reiteradas decisões em matéria constitucional, cabe reclamação, tá? Expressamente. Cabe também reclamação de decisões do controle concentrado, ou seja, a DIN 4815 autoriza eu fazer uma biografia sem autorização do artista. Um juiz sentencia improcedente o meu pedido, eu entro com a reclamação, porque é controle concentrado. Bom? Outro exemplo de controle concentrado. Um juiz nega o direito lá de marcha da maconha no local específico da cidade. Foi numa DPF, controle concentrado. Tá? Também cabe reclamação para garantir precedente de tribunais intermediários. O IRDR e o IAC. Qual é a diferença básica? O IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, cabe quando existe uma mesma questão de direito repetidas vezes e que isso gera um risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Ou seja, há um risco de decisões conflitantes, ou já há decisões conflitantes. Já o IAC é a possibilidade de fixar um precedente vinculante para um recurso, como agravo, apelação, que seria julgado só por uma turma, mas que tem uma questão muito importante de um ponto de vista social. E, ao invés de ser julgado por essa turma, um relator de ofício ou por provocação instaura a assunção de competência para que o colegiado decida. Vou dar um exemplo. Viola o ECA uma criança de 13 anos trabalhar ajudando o pai pegar açaí no açaizeiro. Aí tem uma ação dessa lá, aplicação do ECA, para o pai perder o poder familiar do filho. Tem lá uma ação dessa no ECA. Não tem numerosos, então não teria como formar um precedente vinculante pelo IRDR, é impossível. Mas veja, gente, isso é tão importante decidir isso, é uma coisa antropológica, sociológica, jurídica, filosófica tão interessante, que é uma pobreza decidir isso numa apelação. E nos outros casos que possam ter, deixar de ter um norte já. Vamos nos reunir, então, no colegiado. Então, aí eu, como relator, digo, olha, esse caso é muito importante, eu vou instaurar um incidente de ação de competência, vai ser pelo colegiado. Então, o IAC serve exatamente para isso, para situações que não têm reiteradas demandas, mas que tem repercussão social, é importante ter um precedente sobre aquilo. Então, olha, bacana. O juiz descumpriu o IAC ou descumpriu o IRDR, além do recurso de apelação, de agravo, eu posso entrar com reclamação. É mais um instrumento para fortalecer isso. Então, vamos dar um exemplo de cada. Vou dar um exemplo agora de IRDR. Tem o IRDR de São Paulo que diz: a remoção do excesso de pele após a bariátrica é obrigação do plano de saúde. Aí um juiz nega uma liminar para mim. O que eu faço? Além do agravo de instrumento, o que eu posso fazer? Reclamação. Para cassar aquela decisão e impor a obrigação do plano de saúde.
Vou dar agora um exemplo do IAC. Tem um IAC em São Paulo também, que diz que as violências sofridas pelos moradores de Pinheirinhos, quando eles entram com ação de dano moral, é vedado o juiz extinguir o processo sem produzir provas. Porque muitos juízes estavam extinguindo o processo, julgando improcedente, sem produzir provas, dizendo que a polícia cumpriu o papel dela, que não existe dano moral. Então, o TJ de São Paulo, uma tese no INIAC, dizendo que não pode, no caso do Pinheirinho, não pode, tem que ouvir as vítimas, ver as filmagens, ouvir as testemunhas, porque pode ter tido excesso, sim, da polícia. Tá bom? Então, aí vamos supor, o juiz, eu entro lá com uma ação, uma pessoa que foi baleada no olho, etc., junto fotos, junto tudo, e o juiz diz, não, a polícia só cumpriu o papel dela, e julga antecipadamente o mérito improcedente. Além da apelação, eu posso entrar com a reclamação. Que ele não poderia fazer, ele tinha que produzir as provas. Tá? Então, a reclamação é mais um instrumento em prol, é mais um dos tentáculos em prol da efetividade dos precedentes vinculantes. Só que, para finalizar, tem uma coisa. Olha só, gente. Por que eu coloquei de verde e esse aqui eu não coloquei de verde? Vou já explicar por quê. Porque de súmula do STJ, do STF, dos tribunais, não cabe nunca reclamação, em nenhuma hipótese. Tá? Já no que eu coloquei de verde, recurso extraordinário repetitivo e recurso especial repetitivo, não cabe via de regra, mas excepcionalmente é possível ter a reclamação em cima desses 3 precedentes vinculantes aqui. E aí a gente tem que ler o inciso 2, ó. O inciso 2, parágrafo 5º lá do artigo 988, que é o seguinte: se eu esgotar as tentativas ordinárias, ou seja, eu entrei com agravo, com apelação, com agravo interno, entrei com todos os recursos antes do STJ, do STF, antes do recurso especial extraordinário, eu esgotei todas as tentativas para respeitar aquele recurso especial repetitivo, aquele recurso extraordinário repetitivo, lá do ensino religioso em escola pública, de tal coisa, de tal coisa. Eu tentei de todas as formas. E não tive êxito. Aí sim, você pode entrar com a reclamação. Porque se você esgotar todas as instâncias para garantir observância de recurso extraordinário, observância de recurso extraordinário especial repetitivo, você esgotou todas as tentativas, você pode entrar com a reclamação. Sabe por quê? Porque o recurso especial extraordinário dificilmente é conhecido. Recurso especial extraordinário nunca é conhecido. Porque falta pré-questionamento, porque falta repercussão geral, no caso, ou discute matéria fática, probatória, etc. Nunca é conhecido. Então você entra com a reclamação. Além do recurso especial extraordinário, entra com a reclamação. Então, um detalhe importante é isso. O recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo e o recurso extraordinário não cabe de supetão. Mas você já tentou de tudo. Aí pode. Aí pode entrar com recurso, com reclamação. Tá? Aí vem a Nancy Andrighi e pergunta o seguinte: e as súmulas, hein, gente? São vinculantes, mas não cabe nunca. As súmulas em geral, né? Aí a Nancy Andrighi disse: não tem problema. Ó. Olha o que a Nancy Andrighi diz. Não tem problema nenhum. Por quê? Ao mesmo tempo que o legislativo criou, ao mesmo tempo que deixou de fora, ele criou uma espécie de compensação, porque cabe ação rescisória quando aplicar erroneamente o precedente. Então é o seguinte, não é o fim do mundo, cabe ainda ação rescisória. E mais que isso, cabe uma liminar em ação rescisória. Tá? Então, gente, caberá reclamação da parte interessada do Ministério Público para preservar a competência, para garantir a autoridade das decisões, para garantir a observância de súmula vinculante ou controle concentrado, e acórdão de demandas repetitivas e incidentes de assunção de competência. Então, está de fora aqui, gente, está de fora, tá? O recurso especial extraordinário repetitivo. Só está o IAC e o IRDR, súmula vinculante e controle concentrado. Então, está de fora súmulas em geral e estou de fora o recurso especial extraordinário repetitivo.
Só que vem bem aqui no parágrafo 5º e diz: é inadmissível a reclamação após o trânsito em julgado. Ou seja, enquanto o processo estiver tramitando, eu posso entrar com a reclamação. E é inadmissível proposta para garantir acordo de recurso extraordinário, com repercussão geral, ou recurso especial extraordinário repetitivo, quando não esgotadas. Ou seja, se eu esgotar as instâncias inferiores, eu posso entrar com a reclamação como o último instrumento ainda, o último suspiro. Tá? Então eu perdi, digamos, um recurso especial repetitivo. A questão da comissão de corretagem. O consumidor não tem direito de receber de volta a comissão de corretagem. Aí o juiz de primeiro grau julga procedente, que é tudo em favor do consumidor. Chega no tribunal, a apelação nega provimento. Não, tem que devolver para o consumidor a comissão de corretagem. É abusiva essa cláusula. Só que o STJ já disse que não é abusiva. Aí o que a construtora vai fazer? Vai entrar com uma reclamação. Não tem jeito. E aí, olha só, gente, muito cuidado aqui com o inciso 3. Muita gente pensa que o réu da reclamação é o juiz. Mentira. O juiz nunca vai ser réu de reclamação nenhuma. Na reclamação, o juiz ele é ouvido. Ele é oficiado para ele ser ouvido, qual a versão dele. Mas o réu é o beneficiário do ato impugnado. O consumidor, a empresa, por exemplo, estão entrando com uma ação para anular a partilha. Foi feita com as minhas irmãs uma partilha e uma pessoa de fora do casamento entra para anular a partilha. Só que uma ação rescisória. Só que está tramitando no primeiro grau. Eu entro com a reclamação. A reclamação vai ser proposta contra aquele autor da ação. Então, o juiz nunca é réu da ação rescisória, da reclamação. E detalhe uma coisa. Não tem mais nada, não tem produção de provas. Acabou. Julga procedente, ele vai determinar a medida adequada para a controvérsia, ou seja, pode avocar os autos, se for competência, pode obrigar que o juiz em 48 horas adeque a sua decisão. Enfim, ele vai fazer a medida adequada para que aquele juiz cumpra a autoridade das decisões do tribunal. Tá? Então, não tem produção de provas, a prova é pré-constituída, a reclamação, e se assemelha muito com o mandado de segurança, que, por sinal, é o próximo assunto. Alguma dúvida, gente, sobre reclamação? Então, amigos, o próximo assunto não vai dar para a gente começar hoje, porque é mandado de segurança, tá? E mandado de segurança é toda uma teoria por trás, enfim. Então, a gente vai, na semana que vem, um dia usar só para falar do trabalho, dos trabalhos, das notas, de tudo. E o outro dia só para falar do mandado de segurança, e aí acabou o semestre, tá bom? Na outra semana, só para quem ficar de terceira avaliação. Tudo bem, gente? Então, vamos ter violão. Semana que vem vamos ter. Vamos ter sim. Inclusive, os demais alunos, né? O Lucas, todos que tocam. Aí, sexta-feira é férias oficial mesmo. Então, por hoje, bom final de semana só. Tá bom, gente? Obrigado aí. Não dá para começar a mandar de segurança, porque realmente é um assunto mais pesado. Bom final de semana para todo mundo, gente. Obrigado.